Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 13. Veja aí que o objeto de conhecimento sobre mamíferos e no detalhamento nós vamos ver a evolução, diversidade e adaptações dos mamíferos. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha aqui onde eu estou, as capivaras estão aqui comigo, né? Elas são mamíferos. Mas também quero perguntar de vocês, né? O que outros animais têm em relação aí, tem a ver, né? Com o tema da nossa aula sobre mamíferos. Olha aqui, ó, o leão, o boto, veja ali, ó, um morcego, todos eles são mamíferos, todos esses animais que estão aqui são mamíferos. E nós vamos comentar um pouco sobre a evolução dos mamíferos e a sua diversidade. Mas vejam que além destes animais, nós temos outros também, como as onças, o tamanduá, os macacos, né, o peixe-boi, cutia, a anta, tatu, são vários mamíferos, né, que estão aí na floresta, não só aqueles domésticos como o gato e o cachorro. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, vejam aí, ó. O que um leão, uma capivara, um boto, um morcego têm em comum, assim como todos os animais que eu comentei aqui nesse início da nossa aula? Então, vejam aí que eles têm em comum que eles sofreram uma evolução, né? Eles foram se diversificando ao longo do tempo. Veja aí. Olha só, evolução, diversidade e adaptação dos mamíferos. Os mamíferos eles evoluíram a partir de um grupo de répteis chamados sinapsídeos, que viveram há cerca de 200 milhões de anos. Então, esses sinapsídeos, eles foram ali, digamos que, um grupo, né, de répteis que, a partir deles, houve a evolução, e nós já sabemos um pouco o que significa, né, o termo evolução. Então, eles foram sofrendo adaptações, mudanças genéticas a partir de influências do meio, a partir da seleção natural, que evoluíram, então, para os mamíferos. Então, os primeiros mamíferos, eles eram pequenos e noturnos, né? Eles, por essas características, né, de serem pequenos e noturnos, isso já foi um fruto de adaptação, né, que eles, na época, coexistiram junto com os dinossauros durante a Era Mesozoica. E aí ocorreu que, a partir da extinção dos dinossauros, né, nós já sabemos que os dinossauros eles sofreram ali uma extinção, né, e os mamíferos se diversificaram rapidamente, ocupando diversos nichos ecológicos, ocupando diversos ambientes. Então, enquanto os dinossauros eles estavam ocupando aquele espaço juntamente com os mamíferos, né? Os mamíferos eles tinham por essa coexistência junto com os dinossauros, eles eram pequenos, eram noturnos, para poder fugir um pouco dessa competição que tinham com os dinossauros. E a partir da extinção dos dinossauros, foi com que os mamíferos começaram a se desenvolver. Eles ocuparam aquele ambiente, né? Eles começaram a se diversificar. E para nós entendermos um pouco mais dessa história, né, que eu estou contando aqui para vocês sobre a evolução e a diversificação dos mamíferos, nós vamos ver um mapa mental. Nesse mapa mental aí, nós temos as eras geológicas e o quanto que eles foram então se adaptando, né, com o passar do tempo, e foram cerca aí de milhões de anos para que essas adaptações, essa diversificação ocorresse. Então vamos iniciar aí com a Era Mesozoica, lá no período Triássico.
olha só, né? Essa primeira parte aí aqui dessa história que eu quero contar para vocês, né? Foi cerca de 252 a 201 milhões de anos atrás. Percebam que ele vai havendo uma contagem decrescente em períodos antes de Cristo. Tá? E aí houve o surgimento dos primeiros dinossauros e dos ancestrais dos mamíferos. Então houve aparecimento dos répteis sinapsídeos, né, que deram origem aos mamíferos. E eles tinham como característica, né, o desenvolvimento de características que foram intermediárias, digamos assim, entre os répteis, tinha um pouco de répteis, e também um pouco de mamíferos. E assim, dos mamíferos, aí já começava a ter os dentes diferenciados. Então, nós temos aí uma imagem, né, desses répteis sinapsídeos aí na ilustração. Nós vamos agora para o segundo momento aí dessa nossa linha do tempo. Nós vamos aí para a era Mesozoica, né? Mas já no período Jurássico. Esse período Jurássico, como eu comentei já com vocês, ele também tem uma característica de decrescimento de anos. Então, ele foi de 201 milhões a 145 milhões de anos atrás. E nesse momento do período Jurássico, os dinossauros eles dominavam a Terra. Tá? Então, começaram também, nesse momento aí, o surgimento dos primeiros mamíferos verdadeiros, pequenos e noturnos, como eu comentei com vocês, porque os dinossauros eles dominavam aquele território, aqueles ambientes, né? Em um mundo que tinha muita competição com os dinossauros. E aí, por essas características, os mamíferos eles eram pequenos e noturnos. E como característica da evolução dos mamíferos, tinha então o desenvolvimento de pelos e glândulas mamárias. Vamos continuar aí com essa terceira etapa aí da linha do tempo, tá? Vejam aí que foi uma era mesozoica, né, também, mas já no período Cretáceo, né? A era a mesma mesozoica, mas nós estamos avançando aí nos períodos com 145 a 66 milhões de anos atrás. Então, neste último período da era mesozoica, os dinossauros eles ainda dominavam ali a Terra, mas os mamíferos começavam a se diversificar, né? Porque eles já estavam também evoluindo, já tinham características que permitiam, né, com que eles ocupassem espaços e também tivessem maior sucesso na reprodução. Né? Então, houve o surgimento dos três principais grupos de mamíferos, os monotremados, os marsupiais e os placentários. E como característica ali que os mamíferos evoluíram nesse período Cretáceo, os mamíferos eles permanecem ainda pequenos, mas ainda adaptados a nichos noturnos, tá bom? Vamos aí continuar na nossa linha do tempo, já para uma quarta etapa aí, que foi o final do período Cretáceo, e nesse período aí, que cerca de 66 milhões de anos, houve a extinção dos dinossauros. E como que essa extinção ocorreu? Houve um impacto, né, de um meteoro, né, que vinha ali do espaço, e esse meteoro ele causa a extinção em massa dos dinossauros. Sobre esse impacto dos meteoros, os mamíferos eles sobrevivem, né? Exemplares de mamíferos sobrevivem e eles começam a se diversificar, porque eles não têm mais a competição no mesmo ambiente junto dos dinossauros. E aí, como características da evolução dos mamíferos nesse período, ocorreu a ocupação de nichos ecológicos, né, deixados vagos pelos dinossauros, que, como eu comentei para vocês, eles sofreram uma extinção a partir do impacto de meteoro na Terra. Tá bom? Vamos lá continuar para a quinta etapa aí dessa nossa linha do tempo, que já é a era Cenozoica, no período Paleogêneo. E esse período aí ele ocorreu de 66 a 23 milhões de anos atrás, em que ocorreu uma grande diversificação dos mamíferos,
né, com o surgimento de grupos modernos desses mamíferos. E aí, como características, nós temos o desenvolvimento de adaptações, como dentes especializados e cérebros maiores. O cérebro desses mamíferos, o cérebro e o crânio, eles foram aumentando de tamanho, tá, ao longo do tempo, justamente para se adaptar a essa evolução que eles foram sofrendo ao longo do tempo. Vamos aí para essa sexta etapa da nossa linha do tempo, é a Era Cenozoica, no período Neogeno, né? Ele ocorreu aí cerca de 23 a 2,6 milhões de anos atrás. Percebam que nós já estamos aí bem mais próximo, né, do ano zero, e que essa recontagem aí continua, mas ainda estamos em 2,6 milhões de anos atrás. E aí ocorre a continuação da diversificação e surgimento de espécies modernas, né, desses mamíferos. Então, surgem grandes mamíferos como elefantes e rinocerontes. E como características, outras adaptações. Eles foram cada vez mais se adaptando a diferentes climas e ecossistemas. Tá? Vamos voltar aí para a nossa linha do tempo e nós vamos para essa última etapa aí, né, que é a Era Cenozoica, no período Quaternário. Então, percebam que de 2,6 milhões de anos atrás até o presente momento, né, nós chegamos ao ano zero, aí ano 1, 2, nós estamos no ano de 2025, né, depois de Cristo. E aí, nesse momento aí, de 2,6 milhões de anos, ainda na Idade do Gelo e surgimento dos humanos modernos, né, houve também, nesse período, a extinção de grandes mamíferos, né, da megafauna e a ascensão dos humanos, né? Então, como características desse período quaternário, nós temos aí domínio de mamíferos placentários, tá? E impacto humano sobre a biodiversidade. Então, nós estamos aí também, faz parte da história atual, os grandes impactos que o homem tem, que tem ocasionado, né, na superfície da Terra e em toda a diversidade, não só de mamíferos, mas também toda a diversidade dos seres vivos, né, que compõem todos os reinos da natureza, né? Então, nós temos aí essa grande presença do homem, mas que esses mamíferos, né, ainda continuando sobre os conceitos sobre os mamíferos, nós temos aí uma classificação desses mamíferos em 3 grandes grupos. Os monotremados, que são os mamíferos que põem ovos, né? E aí, como exemplo, nós temos o ornitorrinco e a equidna, né? Então, esses monotremados são os mamíferos que põem ovos. Nós temos os marsupiais, que são mamíferos que eles possuem uma bolsa e eles carregam seus filhotes, né? E a esses grupo de mamíferos são chamados de marsupiais, como canguru, gambás, né? E em regiões como a Amazônia são chamadas de mucura, tá? E temos os placentários. Os placentários são mamíferos que desenvolvem os filhotes dentro do útero, né, com nutrição através da placenta. E aí nós nos incluímos, os humanos, baleias e elefantes são exemplos desses grupos aí de placentários. Então é importante você ter aí em mente, tá, que os 3 grupos de mamíferos, tá, eles são aí os monotremados, marsupiais e os placentários. E também, sobre os humanos, nós vamos ter aí as várias adaptações dos mamíferos, tá? Os mamíferos desenvolveram várias adaptações, né, para sobreviver em diferentes ambientes. E entre essas adaptações temos a presença de pelos, né, que protegem contra a perda de calor no frio e ajudam na camuflagem também. Isso, quando nós falamos de pelos, nós pensamos nos pelos humanos, mas nós estamos falando de todos os grupos de mamíferos, né, das várias pelagens
e características dessas pelagens que também ajudam ele a se camuflar, né? A homeotermia, que é a capacidade de manter a temperatura corporal constantes, então eles não perdiam temperatura para o ambiente, os pelos, eles ajudam nesse processo. Os dentes especializados, né? Os dentes especializados, como são mamíferos e para sua alimentação, né? Dos dentes especializados, como nós temos aí, ó, que eles, em diferentes formatos, para poder comer carnes, plantas, ou eles serem onívoros, né, comerem de tudo que tiver disponível do ambiente, e também o desenvolvimento do cérebro e do crânio. Essa característica do cérebro está muito relacionada ao aprendizado, que evoluiu junto com o homem, né, os vários comportamentos, as culturas, né, que eles passaram a se desenvolver. E aí, essa evolução que eu comentei aí junto do homem, é que nós temos a evolução humana, chegamos na evolução humana. Vejam aí que nós temos aqui uma representação dessa marcha, né, do progresso, que era uma forma de demonstrar, né, como que ancestrais do homem, né, que foram lá os vários chimpanzés, né, os primatas, como ancestral, nós não somos descendentes, tiveram ali um ramo, né, desse desenvolvimento evolutivo, né, e assim, quando a presença do homem, desenvolvimento do homem, das características da espécie humana, do gênero Homo, né, e assim o crânio e várias características foram se desenvolvendo a partir da evolução. E é o que nós vamos continuar vendo a partir de agora da evolução humana. Vejam aí que a evolução humana é um processo biológico e cultural que descreve os seres humanos modernos como Homo sapiens. Olha aqui o nome científico, né? O gênero Homo e o nome científico completo Homo sapiens, né? Eles surgiram a partir de ancestrais primatas ao longo de milhões de anos. Esses ancestrais primatas, eles ocorreram a partir de um processo que envolve mudanças genéticas, alterações genéticas, adaptações ao ambiente, olha só, e o desenvolvimento de características físicas e também comportamentais que nos diferenciam de outras espécies. E quem melhor explicou a evolução humana foi Charles Darwin. Charles Darwin, que nós já ouvimos falar sobre ele várias vezes, ele foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana, né, com ancestrais comuns dos primatas, dos macacos, os antropoides. E aí é que a partir desses estudos de Darwin, da seleção natural, da evolução, é que foram aí cada vez mais sendo compreendidos e estudados como que ocorriam esses processos, né? Então, nós temos aí essas várias adaptações adaptações genéticas, né? Evoluções genéticas, a partir de ancestral comum, né? E que esse homem foi ficando bípede, né? Foi ficando com o corpo erguido e ereto, e assim adaptado ao ambiente. E aí nós temos uma denominação aí que é a estrada, né? Até o Homo sapiens, em que ocorre aí, desde essa versão original dessa marcha aí, ela ocorre com a participação de cerca de 15 integrantes. Então, nós temos aqui, ó, os vários nomes de Homo habilis, né? Homo rudolfensis, Homo gualtejensis, os principais, vou comentar, Homo erectus, Homo ergaster. Então, todos esses, a partir dessa evolução, eles foram apresentando características que estavam muito relacionadas ao crânio, né? E com o passar do tempo, entretanto, a imagem começou a ser lida de maneira incorreta, né? Essa evolução. Então, é comum vermos ela sendo utilizada para ilustrar
a transformação do macaco em homem, mas não foi isso que aconteceu. Como eu tenho comentado com vocês, os primatas, eles são ancestrais. Então, é errado dizer que o macaco virou espécie humana depois, né? Isso passa uma ideia de que há uma hierarquia entre seres vivos, no qual alguns organismos são simples e outros são muito sofisticados, tá? E aí nós temos, agora, eu vou comentar com vocês sobre as etapas da evolução. Então, houve aí os primeiros, que são os pré-australopitecos. Essas foram as primeiras espécies que vieram logo após a separação do grupo. Olha só como eu comentei com vocês, é um ancestral comum. Houve uma separação do grupo que originou os hominídeos e originou os chimpanzés. Então, eles seguiram caminhos diferentes, eles tiveram os primatas como ancestral comum, tá bom? Mas eles não se transformaram em espécie humana. Foi um caminho de evolução diferente. E aí a principal característica era o modo de vida arborícola, muito relacionada à vegetação, né, naquela época. Aí nós temos uma imagem do Sahelanthropus tadensis, que é um fóssil, né? Aqui ele está ilustrado, mas ele é um fóssil que foi encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata, e essa espécie já possuía postura bípede, né? Nós temos um outro, que é o Ororhyntugenensis, é um fóssil encontrado no Quênia, ele apresentava indicação de postura bípede também, né? E essa postura bípede aí é que foi levando ao desenvolvimento, né, das características da espécie humana como nós temos hoje. Então, esse Tugenensis, provavelmente ele viveu há cerca de 6 milhões de anos atrás. Nós temos um outro, veja aí, Ardipithecus ramidos e Ardipithecus cadaba, mais ou menos assim o nome deles, né? Foi fóssil encontrado na Etiópia e nessas espécies permanece também a postura bípede, tá? Que era ali característico desse processo aí que eles estavam vendo a evolução. Então acredita-se também que é uma espécie do gênero Ardipithecus, foi o ancestral dos Australopithecus. Olha aqui, interessante falar aqui nesse momento o gênero. Então, toda vez que você vê um nome científico, sempre o primeiro está relacionado ao gênero, tá? E os dois nomes, né, a nomenclatura binomial é que vai relacionar ao nome da espécie. Vamos lá, ainda continuando com os Australopithecus, né? Eles foram os primeiros hominídeos, um grupo diversificado e bem-sucedido aí nessa evolução aí da espécie humana, tinha postura ereta, locomoção bípede, dentição, né? Muito característica e mandíbula mais semelhante à espécie humana que nós temos hoje, tá? Então, aí nós temos os Australopithecus, inclusive, constantemente é matéria de jornal, sabe? Que esses estudos estão constantemente sendo realizados, descobertas realizadas, assim como a que nós vamos ver agora, né, nessa matéria. Veja aí que foi encontrada Lucy, o fóssil que reescreveu a história da humanidade. Então, ele é o fóssil mais famoso do mundo, né? E também é conhecido como aquele que, nos últimos 40 anos, né, a Lucy, ela foi descoberta na Etiópia e ajudou, né, a reformular a história da espécie humana. A Lucy é muito conhecida por esse feito, né, por essa descoberta ali, que permitiu elucidar a história da espécie humana. Então, ela foi encontrada lá na Etiópia, em uma aldeia, né? E assim, a Lucy, ela é famosa por quê? Porque ela tinha vivido há cerca de 3,2 milhões de anos, quando os seus ossos fossilizados foram escavados em 1974, né? Então, ela foi ali aclamada como o mais antigo humano primitivo, ou homine,
né, já encontrado. Olha só que legal. É uma história muito interessante o quanto que Lucy trouxe para essas descobertas, né, sobre a espécie humana, sobre a história da espécie humana. E assim, se você tiver oportunidade, né, com certeza você pode ler um pouco mais aí sobre a história da Lucy, né, desse fóssil que escreveu aí, que marcou as descobertas da evolução da espécie humana. E nós vamos continuar vendo aí sobre australopithecus africanos. Ele habitou a Terra há cerca de 2,8 e 2,3 milhões de anos atrás, e tem aí algumas espécies desse grupo aí, olha, são os australopithecus afarenses, australopithecus robustos. Olha que interessante aqui notar que quando o gênero se repete, ele pode ser abreviado, e australopithecus boisei, tá? Então, são 3 espécies aí desses australopithecus. Percebam as características das mamas, né, dos pelos no corpo. E acredita-se que esse grupo aí, eles tenham coexistido e competido também entre si. E uma destas, né, ele pode ter sido ancestral do gênero Homo. Nossa espécie de humano somos Homo sapiens. Então, ele pode aí ter um destes que eu comentei, pode ser aí o ancestral do gênero Homo. O gênero Homo, tá, destaca-se pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência, e apresentava adaptações evolutivas como o bipedalismo. Então, a extinção dos australopithecus, ele mostrou que a maioria desses australopithecus possibilitou o surgimento de uma nova linhagem, né? Quando ocorre uma extinção, permite assim o desenvolvimento de outras características evolutivas, tá? Aí nós temos nós vamos ver agora, olha, uma outra linha do tempo, né, do gênero Homo, tá? Em que ele vai ali desde o seu ancestral, né, 3,5 a 2 milhões de anos atrás, e aí ele vem aqui se aproximando das eras atuais, dos anos atuais, até chegar aqui, ó, os 300 mil anos, né, até as características da espécie humana como nós temos hoje, com as suas várias peculiaridades, várias raças, né, ao longo dos vários continentes, enfim, todos que estão aí presentes no planeta Terra, tá bom? E nós temos também aí uma imagem, né, sobre a evolução dos crânios, né, ao longo do tempo, que foi essa grande característica, tá? Por quê? Por que evolução do crânio? Porque com a ocupação dos vários ambientes, a diversificação dos mamíferos na superfície da Terra e também das várias atividades do homem, né, culturalmente, a sua complexidade de inter-relação, esse cérebro ele foi ampliando, o crânio foi ampliando para poder dar suporte, né, e proteção ao cérebro, né, ao longo do tempo. Vejam aí, olha só, quando a gente compara, ó, entre eles, tá, eles foram ampliando, aumentaram cerca de 3 vezes o tamanho, tá, e assim eles vão ter, ó, desde os seus ancestrais até as várias espécies, né, que foram surgindo até chegar ao Homo sapiens, né, como nós temos hoje atualmente. E também o cérebro lá no seu interior, o cérebro que foi ampliando, e o crânio também foi se desenvolvendo para poder comportar aí esse cérebro. Olha só aí como nós temos a imagem de todos esses cérebros também, né? Aumentou 3 vezes de tamanho aí, como eu estou apresentando para vocês aí na tela. Tá bom? Então, essa foi uma grande viagem que nós fizemos aí sobre a evolução dos mamíferos, a diversificação dos mamíferos na superfície da Terra. Tchau.